Os Dois apresenta podcast Isso e Aquilo. Apresentação: Lúcia Fidelis e Roy Mesquita. Acesse o site artedosdois.com.br. E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo bem. Eu vou responder porque eu gosto de falar comigo mesma. Suas vozes na sua cabeça? Não tenho várias não, são poucas. Porque eu sou tão merda que nem muita voz fala comigo. É a pandemia, já tô cansada. Tá bom. Aí eu até perdi o fio da meada. Esse é o Rodrigo, pra quem não conhece, Oi, tá pessoal. aqui. Esse é o outro Rodrigo. A gente hoje decidiu fazer um programa com o Rodrigo Vignoli. Isso! Esse carinha que um monte de gente conhece, pode ser que alguns de vocês não, duvido que não, porque vocês já estão aqui. Verdade. E se vocês estão aqui, vocês já conhecem o Rodrigo. Deixa eu só falar uma coisa rapidinho. Eu falei hoje com a minha mãe, falei assim, amanhã a gente vai gravar com o Rodrigo lá. Manda um beijo pra ele, que eu adoro o Rodrigo. Eu amo. Eu adoro escutar ele falar. Eu adoro escutar ele falar. Eu fiz ideia danada. Foi sua mãe, foi a Jaque. A Jaque Falou. A Jaque ficava. Chama o Vignoli, chama o Vignoli. A gente já falou pro Vignoli antes da gente começar o programa. Eu falei que a gente ainda não conseguiu organizar o tempo, mas a gente vai chamar ele, não se preocupe. Aí. Gente. Pode falar, Rodrigo. É um prazeraço estar aqui participando desse novo programa, desse novo formato. Isso aqui é maravilhoso. Eu tava falando com vocês em off que a gente fez uma live no Instagram de vocês um tempo atrás. Foi uma das coisas mais legais que eu participei nos últimos tempos. E quando o Roy falou assim, não, eu vou gravar e tal, eu falei, pô, só definir dia e horário que eu estou à disposição pra vocês sempre. Que legal, Rodrigo. E a gente vai falar de um temazinho que as pessoas... Rodrigo, elas fazem tantas perguntas desse tema e assim, normalmente é a mesma, só que elas procuram só uma resposta diferente da mesma coisa que elas já ouviram. E a gente vai falar, eu quero saber, vou começar com o Rodrigo essa pergunta, porque Rodrigo, peraí. Vou te chamar de Roy, porque é muito Rodrigo hoje. Vou te chamar de Roy. É que eu não sou acostumada a chamar ele de Roy. E as pessoas ficam assim, quem é Rodrigo? Eu falo assim, é o Roy. É o Roy, então... Eu chamo ele de Rodrigo, porque você tá acostumado a ele de Vignoli. Pode ser. Se eu me confundir... Eu te corrijo. Tá, pessoal? Não fiquem achando que eu sou um macho opressor que tô corrigindo a Luciana. Você tá de acordo com isso, Lu? Tô de acordo. Então tá bom. Não, droga, agora eu não posso mais processar depois. Sentimento. Não vou poder entrar com processo de Maria da Penha, essas coisas tudo. Não vai dar. Vou comer. Olha, Rodrigo, ele fez uma coisa comigo. O quê? Você fez sim. Que ele me deixou chocada, porque. A gente falou que o nome do programa é Punheta da Magia do Caos. Então, o Rodrigo me disse que é com menos de 16 anos que isso começa. Oxi! Então eu quero saber. O que você quer saber? Com que idade vocês começaram a Magia do Caos? Com toda certeza foi com menos de 16. Lu, deixa eu te contar, foi com bem menos que 16. Puta merda! Depois que eu falo que eu tenho um monte de cliente que eles são pervertidos, eu tenho certeza disso agora! Lu, é uma missão da gente a Magia do Caos. Ela começa a conversar com a gente muito cedo. Tá. Às vezes é uma coisa de nascença, né, Roy? Você começa ali, de repente é magia do caos, de repente ali, alguém chega pra você, alguma entidade chega pra você e fala assim, você precisa se iniciar a magia do caos, amiguinho. Ai, que horrível. E aí, Lu, de repente começa a aparecer equipamentos mágicos na sua frente, imaginação, não, hipnose. Equipamento mágico, vocês não tinham dinheiro pra isso, porque os equipamentos mágicos hoje tem formato de boca e formato de outras coisas, e não dava pra vocês comprar na época de vocês, mas que eu não sei. É esses equipamentos mágicos. Não! Não, é com papel couché. Nossa, com papel couché, mas rala o negócio. Que ralar, Luciana? É visualização. Tá. Contemplação. Revistinha, agora que eu lembrei. É que a Luciana hoje, ela tá tão hoje na vibe das internet, Rodrigo,
que ela esqueceu o que é. Não, agora é tudo digital, meu bem. Se bem que o Rodrigo é novo, né? O Rodrigo acho que é pegou no jovem. digital. Rodrigo dava pra comprar. Eu vim, olha. Eu tô entrando na terceira década. Então, não, ele. Não, a gente tá esquecendo, porque nós somos velhos. Eu sou velho pra caramba, né? É. Então eu tinha. Os equipamentos mágicos era diferente, Lu. Chamava VHS. Meu Deus. Eu mensuro a idade do Roy. Quando a gente tá conversando no WhatsApp, ele tá me falando dos shows que ele foi ao vivo de banda punk, sabe? Eu falo assim, caraca, tô falando com o tiozão, velho punk, né? Eu cheguei pro Rodrigo, não sei lá que a gente tava conversando, eu falei assim, eu fui no show do Misfits em 97, 98 em São Paulo. O Rodrigo falou assim, nossa, 97? Cara, eu fui no show, tinha 16 anos, ele, nossa! Ai. Tá vendo? Cara, eu poderia ser pai do Violi. Meu Deus! Eu poderia ser seu pai, praticamente. Papai Roy, tal pai, tal filho. Nossa, já pensou que... Rodrigo. Então, Lu, os equipamentos mágicos que na minha geração utilizava... Vou deixar o convidado falar. Que a gente tá falando de magia do caos, eu não tô falando da sua saliência. Nossa senhora. Luciano, eu sou um mago desde jovem. Sei. Rodrigo, conta pra gente, quando você começou nesse rolê todo? Cara, então, eu falo que, assim, a minha família é aquela típica católica não praticante. Eu nunca tive nenhum tipo de vivência mística e nem espiritual quando era pequena. É claro que quando a gente tem a gente vai passando por algumas experiências na nossa vida, depois a gente vai olhando pra trás e vai vendo. Por exemplo, tem uma experiência muito nítida de estar no colégio com, acho que, 10, 11 anos e ter alguns conhecimentos que eu nunca tinha lido em livro nenhum e assim, perguntava para as pessoas sobre aquilo dali e ninguém sabia me responder. E assim, anos e anos depois, quando eu já estudava magia, encontrar aqueles conhecimentos em livros e falar assim, cara, eu já tinha esse entendimento de mundo, eu nunca tive ninguém para validar, né? Então essas experiências que nos ocorrem, mas assim, eu era um jovem de 19 anos de idade, procurando... Começou tarde. Tarde. Se ligou agora! Procurando meu primeiro emprego de garçom. E aí eu tinha um conhecido de rua, nem era amigo não. E esse conhecido ele falou assim, olha, então, tem um emprego no restaurante que eu trabalho, vai lá. E eu fui, passei na entrevista, entrei, e assim, na primeira semana ele me olhou assim e ele falou assim, você é digno de saber umas coisas. Com essas palavras. Aí eu falei, do que você tá falando? Ele falou assim... O povo achando que precisava ir numa ordem, alguma coisa, e o Rodrigo lá servindo as pessoas de garçom. O cara chegou assim, você é digno, senta aqui. Vou te passar as... É a ordem dos garçons ocultos, tá ligado? Aí ele soltou essa, assim, você é digno de saber disso e tal. Ele era muito mais velho que você, Rodrigo? Desculpa te interromper. Não, um ano mais velho. Caraca. Um ano mais velho, da minha idade. E aí ele perguntou se eu acreditava em magia e eu falei, eu zoei assim, não, lógico que não, né, só desenho animado e tal. Aí ele falou assim, e se eu te falar que tem algumas coisas que você faz e resultados acontecem? Mano. Aí eu falei, o que você tá falando? Ele falou, eu posso te passar um livro, um documento e você vai ler? Aí eu falei, tá, eu leio e, né, tipo assim, acho que eu tava naquela pilha primeiro de fazer um amigo no trabalho, né, e tal, e também, tipo assim, de aprofundar a amizade com um cara que me deu um trampo e tal. Sim, então, você já era leitor voraz como você é hoje ou não? Sim, mas naquela época eu estudava muita política e coisa punk e tal, esse tipo de coisa. Mas você, mesmo assim, você já estava acostumado com leitura, então tá. Sim. Aí ele me passou, eu lembro até hoje, aquele Caos Instantâneo do Phil Hine, mas era uma versão menor do livro, eram tipo 20 páginas. Ele me passou esse livro e o Pop Magic do Grant Morrison. Eu não sei se esses são documentos que os ouvintes vão estar familiarizados, mas eles encontram PDF fácil na internet. E qualquer coisa pede pra gente passa. Isso aí. Mas eram ambos documentos com menos de 30 páginas, assim. E eu li o Caos Instantâneo e a minha pupila dilatou. E eu falei assim, cara, isso aqui é muito legal. E eu cheguei no trabalho, assim, no dia seguinte que eu li aquilo dali,
E olhei pra ele e falei assim, mano, eu preciso conversar com você. E assim, né, trabalho de garçom, não dá pra gente ficar conversando lá no meio do trabalho e tal, tananã. Ele separou um tempinho depois do expediente, assim, né, e eu virei pra ele e falei assim, cara, que é isso? Isso aqui é real? Aí ele riu e falou assim, por que você não testa? Caraca. Eu falei, mas como assim? Como assim testar e tal? Ele falou, você não viu como é que faz o processo de fazer sigilização e tal e tudo? Faz isso. Aí eu falei, é só seguir o processo do livro. Ele falou, é. Aí eu virei pra ele e falei assim, eu vou fazer pra ganhar gorjeta. Aí ele riu assim, e ele nunca tinha pensado nisso, ele riu, e ele falou assim, eu acho que eu fiz bem em te apresentar um negócio. E aí, gente, eu tipo assim, na semana seguinte, eu fiz uma sigilização. A gente ganhava, sei lá, 5, 10 reais de gorjeta somando todas as mesas num dia. No dia que eu fiz, eu ganhei 30, saca? Tipo assim, teve uma pessoa que me deu uma nota de 20 reais. Isso não é comum, não é cultura de brasileiro, muito menos no horizonte, saca? E aí, eu mostrei pra ele a nota, assim, no final do dia, ele riu e falou assim, e aí? E eu tava contrariado, porque primeiro que aquilo dali quebrava todas as minhas crenças, né? Eu era muito cético, muito, né, jovem ateu. Até porque como... vou falar um negócio que algumas pessoas não vão gostar, mas até por ir por esse lado mais político mesmo, mais engajado, né, social e tal, cara, a última coisa que você vai pensar é coisa de espiritual, magia, ou qualquer coisa do tipo, né? Não. E é muito mal visto dentro daquela comunidade. Muito, você muito. quer pertencer ao grupinho de jovens punk, você não pode falar que você acredita em magia. Você quer botar fogo na igreja, né? É verdade. Mas aí, cara, ele riu e falou assim, e aí, o que você pensa disso? E, gente, ó, calma aí que tá passando um helicóptero aqui. Pode falar. E aí, gente, assim, eu tenho uma coisa que eu gosto muito em mim, que é o seguinte, eu nunca fui hipócrita com as minhas crenças, sabe? Tá. Então, se alguma coisa, ela desafia o meu processo de entendimento do mundo, eu não vou ficar tentando explicar com explicações que elas são michurucas ou que elas simplesmente, né, são assim, ingênuas. Então eu falei assim, cara, de fato eu não tenho um modelo pra conseguir explicar o que aconteceu hoje, porque aconteceu. isso é inédito, né? Só aconteceu. Uhum. Eu falei, eu vou testar outras vezes pra eu conseguir te dar um parecer mais claro. E aí, gente, foi muito doido porque eu lembro que até o primeiro ano do Vortex, todos os sigilos que eu tinha feito na minha vida, nenhum deles nunca tinha falhado. Magia pra mim sempre foi uma coisa de eficácia 100%. Caraca. E eu via que isso era uma coisa estranha, porque as pessoas falavam assim, magia é incerta, magia falha, etc. Mas essa não foi a minha realidade. Eu já vi muita gente falhar com magia, né? Mas eu não sei se foi uma sorte de principiante, se era, tipo assim, sei lá, a espiritualidade tentando me seduzir pro caminho, sabe? Será que o seu filtro, por você não aceitar as ideias pré-concebidas do que a magia não é assim que acontece, é mais complicada e tal. Então seu filtro era... eu vou trazer isso pro lado do desenho. Tá. Enquanto você desenha, só desenha, cara, você faz o que vier da cabeça. Às vezes você olha e fala, ficou uma merda. Mas você fez. A partir do momento que você senta e vai estudar anatomia, perspectiva, você nunca mais vai conseguir desenhar o que vem direito na sua cabeça. Entendi. Por quê? Tá. Você colocou um monte de muro ali, Rodrigo. Um monte. Então, para você fazer um desenho, você tem que saber a medição de quantas cabeças que tem o personagem, se o torso não vai estar errado. Quando você desenha só por desenhar, você fica muito mais solto. Então, por isso que, por exemplo, você pega uma criancinha desenhando, não fica falando pra ela, uma casa não é assim que desenha, uma pessoa não é assim, porque ela tá solta. E aí quando você tá solto na magia, você vira criança. E aí quando você tá criança, cara, o seu filtro tá lá embaixo e vamos embora, cara. As coisas só funcionam. Ótimo, muito bom. Eu sei que as coisas começaram a funcionar e eu virei pra ele e falei assim, cara, isso é muito interessante e eu quero saber de onde que vem mais isso aqui. E aí, o nome disso é crack. Exatamente, velho, exatamente. Tipo assim, teve uma época que eu só pensava em magia. E aí, cara, olha como é que parece realmente um bagulho iniciático. Porque isso, gente, era 2009, né? Então,
2009, a gente ainda não tinha a febre do Facebook. Não tinha. 95% das pessoas que tem hoje no Facebook não tinham Facebook na época. Era Orkut. Então você não tinha grupos de discussão de magia no Facebook. Você tinha no Orkut, mas eu nunca fiz parte deles no Orkut. PDF era difícil de baixar. As pessoas elas tinham uma postura muito discreta com aquilo ali, justamente por causa do julgamento alheio, né? Então, da mesma forma que esse cara foi cuidadoso ao me apresentar esses livros e falar assim, não passe isso para outras pessoas, guarda isso como um segredo, eu acho que isso foi muito importante para mim, para eu dar o devido valor para aquilo dali, saca? Perfeito. Ele também um dia virou para mim e falou assim, bom, agora que você já mudou algumas das suas crenças e que você já está convencido de que existem mais coisas que você pode explicar, eu vou te apresentar um outro cara. E aí, esse outro cara era um amigo dele, que ele já era um praticante mais tradicionalista. Então era um cara que ele era budista, de meditar todos os dias, e um cara que, tipo assim, já estava lendo livro de magia cerimonial e tal, e tudo. E esse cara, assim, era muito, muito simples e muito, muito sábio. E assim, eu me encontrei ali porque a gente virou um trio que começou a trocar umas ideias muito bacanas, que aquilo dali alimentava o que eu gosto de chamar de uma sede existencial, ou contemplava a minha necessidade existencial de explicar o mundo, que os livros de filosofia que eu lia não conseguiam, ou que a literatura às vezes fazia uma cosquinha ali. E aí foi assim, gente, assim, meu começo na magia foi pela magia do caos, nesse sentido mesmo, foi o meu despertar foi dentro da magia do caos, e aí daí eu passei pras drogas mais pesadas. Cabala, astrologia, tarô, e aí... É o pacote, né? Aquele starter pack ocidental, velho. Mas olha que legal o que você trouxe. As pessoas... A Luciana sempre bate nisso. As pessoas sempre ficam esperando um anjo sagrado do anjo guardião chegar e bater com a espada dele flamejante na sua testa e falar assim, agora você é um iniciado, agora você é um conhecedor. E você trabalhando num restaurante, quando é pra acontecer, acontece. Às vezes a pessoa ela vai participar de uma ordem, vai participar de uma coisa, ela vai ser assediada na ordem, ela vai passar por situações chatas, vão conhecer pessoas que vão ferrar a vida dela. Mas ela acredita, às vezes ela fica até quieta ali naquela situação que não está sendo legal para ela, que aquilo ali é o único ponto para ela conseguir alcançar alguma coisa. Isso eu vou falar agora, eu vou tirar de ordem e vou colocar em religião geral. E isso é muito legal. Você foi trabalhar num trabalho simples, você não estava trabalhando num escritório onde o CEO da empresa era um maçom e chegou e olha, garotinho, eu vou te ensinar que na maçonaria... Tipo, não, cara! Sim. Você foi assim... mais profano impossível. E de alguma forma, Roy, hoje a gente consegue olhar que aquilo dali complementa muito um movimento de contracultura contemporâneo. Demais. Né? Demais. Na nossa época, né, assim, aí eu tô colocando alguns anos a mais pra mim, mas assim, você, Roy e Lu, vocês dois, vocês fizeram parte ali daqueles anos 80 e 90, sim, em que banda era o grande entretenimento, né? Sim, certeza. Que a gente se agrupava por gênero musical, né? Então, às vezes era um pouco, né, embaçado você ter amigo que era pagodeiro porque você era roqueiro. Sim. Né? Esses estereótipos, eles eram muito bem definidos. Que nem... eu acho que... Mas engraçado é onde entra o ponto, né? Por exemplo, eu nasci na Coab, então assim, 90% das pessoas lá, eu vou fazer agora um estereótipo zoado, né? Não, que eu falo 90%, não, 90% das pessoas lá escutam. Do seu convívio. Do meu convívio, lá onde eu morei, na Coab 1, na rua, não vou falar o nome da rua. Na rua lá, na rua lá, era a última rua da Coab 1. 90% das pessoas que eu conheci ou gostava de samba ou rap. Então, assim, o rock era extrema minoria. Sim. Mas o que acontece? Eu acho que esse convívio, cara, eu sou o cara que eu consigo contar pelo menos umas
15, 20 músicas do Raça Negra pra você. Que maravilhoso. A Luciana sabe disso. Eu não é uma coisa que eu chego e falo, agora eu vou escutar um samba dentro da minha casa. Não é uma coisa que eu faço, mas é uma coisa que eu não tenho bronca. Sacou? Você sabe, é mais ou menos isso eu tava ali, eu por exemplo, o primeiro e o segundo álbum do Racionais MC, eu acho fantástico. Eu sei decor. Entendeu? Porque pra mim, o rock era o Alien. Mas só que todos os pagodeiros chegavam e falavam assim, você gosta de Kiss? Tem aquela música Forever? Então eles sabiam o que eu tava escutando também. Sacou? Então é engraçado isso. E como eu também estudei em escola estadual, então também era essa troca. Então era esse vucu-vucu louco. Entendeu? Agora, na religião, aí já não. E talvez, assim, né, com o advento da internet, essa coisa de gênero musical, ela se diluiu muito. Demais. Hoje todo mundo é muito eclético, né? Ainda bem. Tem muito acesso à música. E aí, eu vejo que, assim, uma espécie de movimento de contracultura, se a gente puder colocar assim, é justamente a magia, né? Ou talvez não só a magia, mas crenças diferentes, né? Então eu vejo que naquela época isso conversava muito com o que eu tava pensando. Tipo, cara, eu tenho um sistema de crenças que ele é diferente do usual, do cidadão comum, e que ele me empodera para fazer coisas que, né, que eu consigo, sei lá, ter um entretenimento no meu final de semana que eu não vou ter como pagar por causa do meu salário de garçom. Cara, isso é muito maravilhoso, né? Muito legal, cara, isso que você tá falando, porque seu entretenimento, às vezes era um livro que custava uma fortuna, quase metade do seu salário, porque livros assim de magia nunca foi barato e nunca foi de fácil acesso. Hoje, pelos deuses, por Tupã, nós temos a Amazon, nós temos essas coisas, uma estante virtual da vida que a gente consegue adquirir esses livros. Mas na época, até compras da internet não era uma coisa usual. Não, claro. Então, assim, era aquele livro que você lia e é uma coisa meio sessão da tarde. Você relia esse livro, tipo, 1, 2, 3, 5, 10 vezes, né? A gente aproveitava essas coisas, porque não tinha muito acesso, então você aproveitava demais, né? Aquilo que você tinha. De aprofundar naquilo dali, né? Isso. E da troca de experiências com outras pessoas que sabiam, porque é justamente isso, né? A vivência de cada um importava muito mais. Você não tinha fórum para discussão, né? Eu acho que todos nós já tivemos a experiência de eventualmente começar a pesquisar um assunto, ou começar a ter acesso a certas informações, né, seja por meios físicos ou por meios astrais, e a gente querer comentar aquilo dali com outras pessoas e não ter amigos para comentar, não ter pessoas capacitadas que tenham referências similares para conseguir discutir aquilo dali com vocês. Ao mesmo tempo você fica empolgado, você fica aflito de querer conversar aquilo dali. Né? E eu acho que o início na magia, quando você faz ele solitário, às vezes ele deve ser angustiante nesse sentido, né? De você não saber em quem confiar para expor as suas trocas e para acompanhar o seu processo, né? É por isso que algumas pessoas, quando começa a magia, vai para um espiritismo, vai para uma coisa mais parecida com isso, assim, para conseguir ter conversar com alguém daquelas coisas que você tá vivenciando, né? Sim. Então, assim, quando eu vejo as pessoas falando assim, não, porque eu com 16 anos, com 15 anos, até o próprio o Cassiano falou isso pra gente, com 16 anos eu entrei na Amorc, né, os pais dele deram permissão pra entrar. Eu fiquei olhando e falei assim, caraca, mano, com 16 anos eu não fazia ideia de quem que era a tal da Amorc, cara. Com 16 anos eu assistia MTV. Eu só não falo que eu comia a terra porque eu já tinha... do caos no sentido profano. Isso. Explorando outras possibilidades. Mas né, Rodrigo, é aquele negócio, eu só não falo que eu tava comendo terra porque eu tinha 16 anos. Mas quando o lugar, cara, pra você ter ideia, tinha revistas de anime, só pra, né, situar as pessoas, que
a Luciana e vários amigos nossos falam assim, a gente assistia ali a Animax. E no meu bairro não chegava a Animax. Então eu ia saber quem era a tal da porra da morte de Rosa Cruz, gente. Quem é essa pessoa? Sim. Rosa Cruz, o que tinha era na igreja lá no final da minha rua. Rosa Cruz é o nome da tiazinha que morava na esquina lá de casa, Dona Rosa. E Dona provavelmente Rosa a prima Cruz. Dona Rosa Cruz. Casou com o seu José Cruz e deu naquilo. Então, Não, e o máximo que a gente tinha, assim, era o conhecimento básico, das religiões básicas, né? A minha família mesmo, todo mundo era espírita, então o que eu conhecia de religião com essa idade era o espiritismo. Vai lá, e eu ia lá na casa de Timóteo, odiava. O Rodrigo também devia conhecer alguma coisa mais ou menos assim. Sim, é. Rodrigo eu. E aí você vê que hoje eu falo que é muito bom, né, pra essa geração nova. Se eles souberem aproveitar isso, nossa, você tem acesso a 1 trilhão de coisas e que você vai poder, pelo menos, se você não conhece alguém na internet tá falando alguma experiência dela, mesmo que seja de bosta a experiência, mas tem alguém falando, pra você poder olhar e fazer assim, e você poder pesquisar. Hoje a gente consegue acesso às coisas de outra maneira, né? Na nossa época era tudo mais chato, né? Agora eu acho que a gente perde essa coisa da descrição, né? De ter que viver com aquilo dali, vamos dizer assim, dentro do armário, e que com isso a gente perde um pouco da valorização daquele conhecimento. Então eu penso assim, que talvez por eu ter tido essa fase meio, né, de adolescente chato e de ter sido repreendido muito pelos meus pais, quando eu descobri a magia, eu já tinha meio que passado da fase de ser, tipo, aquela pessoa porra louca que quer botar fogo no mundo, saca? Sim. Então, eu tive uma consciência de usar a magia, não vou dizer pra fins de espiritualidade não, porque eu gosto muito de discernir o que é de magia de espiritualidade, e eu acho que a espiritualidade ela vai aparecer bem mais tarde na minha vida. Até porque mas, assim, você pode não ter nada com espiritualidade e praticar magia. Exatamente. E aí, assim, os meus objetivos eles não eram exatamente espirituais, mas eles eram construtivos no que me dizia respeito, seja para ter fontes alternativas de dinheiro, seja para ter relacionamentos românticos com quem eu estava interessado, ou fosse para influenciar pequenos eventos na minha vida, saca? E eu tinha uma visão de construir a minha vida a partir daquilo dali. Então, a magia foi muito uma ferramenta empoderadora, não só materialmente, mas também intelectualmente, também emocionalmente, no sentido de me dar mais autoestima, de me dar mais capacidade de enxergar que a vida podia ser flexível, sabe? Então, eu lembro muito claro, assim, de aos meus 19 anos de idade, quando eu entrei nesse primeiro emprego, não tinha muita perspectiva de vida. É foda, né? As coisas, ruim, né? E é ruim, né, Rodrigo? Lógico. Tipo, você não tem muita noção de qual que é a mobilidade social que você tem e tal. E a partir da magia, eu vi que aquilo dali era uma coisa, assim, vamos dizer assim, dentro da minha perspectiva, dentro das minhas possibilidades, tornava o meu mundo mais plástico, sabe? Então aquilo dali fez por mim mais do que todo um movimento político e social, entende? Sim, porque você parou de ver o todo e você começou a ver você. E eu acho que esse é a grande sacada da magia, que é magia, e como eu sempre trago aqui a respeito da filosofia taoísta, que é para você se melhorar, quando eu digo melhorar, não é para ser uma boa pessoa, blá, blá, blá. Não, mas para você se empoderar, para você entender quem é você no mundo, a magia é maravilhosa. Mas é porque o Vignoli entrou numa coisa bem interessante quando ele disse de separar a religião da magia. Porque quando ele fala, eu usei a magia ao meu favor para as coisas, e às vezes é por coisa boba, né? Que a gente vai utilizar bobagens. Sim. Vai de um sorteio a um peguete. E aí, de repente, as pessoas elas olham e falam, mas eu não posso fazer isso. É porque daí tem a religião. Porque aí ela vai olhar e falar, porque faz amarração.
tá fazendo macumba. E aí você olha e faz assim, não, peraí. Uma coisa, outra coisa. Outra coisa. Então, as pessoas, elas... É interessante quando coloca que tem que ter essa separação. Porque, lógico, no fim as coisas se encontram. Mas, se você ficar pensando sempre pelo lado da moral e das coisas, tá ferrado, você não vai fazer nada. Porque eu não posso, então, na verdade, então seria errado, segundo os olhos de algumas religiões, você usar uma magia pra você ganhar um sorteio. Afinal de contas, ganha pelo seu merecimento. Pra te ajudar a conseguir um emprego. Não, mas tem que ser pelo seu merecimento, pelo seu esforço. E, cara, às vezes a vida não tá rolando. Às vezes você tem um esforço, mas o cara tem um primo, então... Como que a gente permite na sociedade campanhas de marketing massivo e incisivo e a gente não permite magia? Como assim? Exato. Como é que uma corporação ela pode te influenciar a comprar coisas que você não precisa e se endividar e trazer sofrimento pra um monte de gente, e o indivíduo ele não pode utilizar daquele poder intrínseco dele, daquela tecnologia da alma dele, intrínseca ao ser dele, para fazer com que a realidade dele seja mais aprazível e melhore o mundo para ele e para as pessoas ao redor dele. Como assim? Né? São valores invertidos. Se essa é a moral vigente, então tá tudo errado. Sim. Acho que a coisa que a gente mais escuta quando vai se falar de magia do caos, o que a gente mais vem pra gente perguntar mas eu posso usar o servidor... Que servidor eu arrumo pra eu conseguir uma namorada? Ou que servidor eu arrumo pra arrumar um trabalho? Pra arrumar um trabalho, pra alguma coisa. E aí você olha e fala assim, temos vários públicos. E eu adoro o servidor público. O Rodrigo tem o Abralas e eu já usei Abralas assim pra 1 bilhão de coisas. Me ajudou em situações assim gigantescas. Hoje eu gosto de usar os públicos quando eu quero alguma coisa mais rápida, porque eles já estão funcionando, mas hoje eu tenho já a preferência da minha criação. Eu crio os meus servidores e eu tô pondo eles para rodar nos meus benefícios, nas coisas que eu quero. E as pessoas elas vêm muito com isso, Rodrigo. É uma coisa de... Poxa, eu quero as coisas rápidas, então elas vão em cima do servidor, né? Elas vão lá, tal... Pra você, em que ponto você acha legal a pessoa ela usar o servidor, né? Ela usar ele, só que de repente ela só se interessar nisso e ela não entrar em nenhum momento de entender que ela também tem essa força de criação e que se ela cria uma coisa, tem a força dela ali, talvez aquilo seja tão legal quanto usar o do outro. Não que falar de parar de usar o terceiro aqui não existe, hein, gente? Porque eu uso mesmo. Mas se você fez, eu vou usar. Pode ter certeza. Mas em que momento você acha que também existe às vezes uma necessidade? As pessoas elas colocam isso de uma maneira assim tão... não, eu preciso pra ontem, mas elas esquecem do próprio poder delas de criar essas coisas e que... O que você acha, assim, disso? Eu acho, assim, né, uma coisa que me ocorre agora quando você faz essa pergunta, essa provocação, que vem muito nesse sentido, assim, de que isso existe hoje, né, no nosso meio contemporâneo, não porque existem servidores públicos, mas porque a gente não tem mais esse espaço, né, de novo, essa coisa da descrição, e a gente tem esse espaço público de interação e de troca de ideias. E aí, eu me pergunto se a pessoa realmente tem a necessidade do conhecimento, ela é carente daquele conhecimento, ela ignora onde que ela pode encontrar as fontes, ou se ela é carente emocionalmente e até de alguém para trocar ideia. Então, se essas perguntas que vêm aos montes nos nossos inbox, que a gente é procurado e assediado, né, sempre, eu realmente duvido, assim, se isso é de fato uma necessidade de conhecimento ou se é uma necessidade de atenção. Né? Então, antes de eu te responder, vou complementar, assim. Essa semana aconteceu um fato muito curioso, que é o seguinte:
nos últimos 4 anos, eu venho tentando automatizar ao máximo os processos do Abralas para que as pessoas tenham tudo ali às mãos e possam utilizar todas as informações sem ter que vir me perguntar ou perguntar para outras pessoas que são, né, administradoras da egrégora ou mais velhos, que as pessoas possam fazer tudo por conta própria. Eu gosto muito dessa coisa de conferir autonomia para o outro, dar poder para que as pessoas possam experimentar, ter possibilidades diferentes e compartilhar a experiência comigo. Só que eventualmente ainda acontece isso, da pessoa vir no meu inbox, a pessoa está no grupo do Abralas, a pessoa publica coisas no grupo do Abralas e ela vem no meu inbox me perguntando como que eu começo, o que eu faço, o que tem que fazer. E aí, gente, assim, no início você é muito simpático com todo mundo. Quer dizer, não sei se todo mundo eu era muito simpático e muito paciente, né, e conferindo informações e tal, e tudo, porque aquilo dele não tá consagrado, aquilo dele não está devidamente disperso no meio que as pessoas possam conhecer. Hoje, não posso dizer que é uma novidade, né? Então eu virei pra pessoa e falei assim, poxa, calma, você está no grupo, você teve dúvida? Você leu os materiais todos? Você ainda teve dúvida? Ah, não, realmente eu não li os materiais, não, tudo. Aí eu falei, mas você sabe que tem os materiais? Sei, mas eu achei que eu tinha que vir aqui te perguntar. E aí, é isso, sim, né? A pergunta que eu faço é justamente essa, assim. Quanto de carência emocional ou de necessidade de ser notado que existe nessa, né? E o quanto que isso torna nós, enquanto força de caráter e força de vontade mais fracos e, portanto, em decorrência disso, a nossa magia mais inefetiva. Né? Então, no final das contas, quando eu trago essa coisa da discrição, é justamente para dizer que quando a gente cuida dos nossos negócios, quando a gente consegue fazer os nossos empreendimentos por conta própria, a gente vai ter muito mais força do que se a gente pedir auxílio para outra pessoa escolher pra gente qual servidor que a gente vai utilizar. Sim, total. Então, nem só nessa questão de a gente criar e de ter o nosso poder naquela criação dali, porque isso é uma coisa que não temos dúvidas, né? O processo de criar algo é um processo de sintetizar informações, de aprender com aquilo ali. Né? Mas, mais do que isso, né? Essa coisa da gente compartilhar os nossos objetivos para pedir dicas e conselhos sem que a gente tenha confiança no que a gente está fazendo, eu acho que isso é extremamente nocivo para a prática como um todo, sabe? Sim. Até porque é o seguinte, né? A gente também não pode resumir. A gente sintetiza tudo, né? O ser humano em geral sintetiza tudo. Então, a magia do caos, ela sintetizou ou a masturbação ou a criação de servidor e de sigilo. Não estou dizendo que você não possa ter tudo isso, mas você diminui uma prática que tem tanta possibilidade, tem tantas coisas legais que você pode fazer, tem tantas informações legais, e você reduz isso a eu vou usar o servidor público, fazer aquilo ali e, sabe, você não trabalhar com as suas ferramentas de verdade. Teve uma vez que a gente estava conversando numa live sobre Pop Magic. E um amigo nosso, com certeza ele tá escutando isso daqui, o que ele podia fazer pra zoar... Ah, você tá falando do Fernando? Tô. Fernando, não me processa. É porque ele mesmo pode fazer isso. Ele pode. Ele é advogado. Ele é advogado, aquele corno. Não é corno não, é maravilhoso. Aí, ele zoou, sabe? Nossa, como ele zoou. Ele zoou. Ele é servidor público, ganha quanto por mês? E assim, as pessoas, elas entram num processo que elas colocam dentro de uma caixa. Pega a magia do caos, por exemplo, e é aquilo. E aí, de repente, se você pega a Pop Magic, olha a possibilidade para você acrescentar. E você pode fazer testes e fazer um monte de coisas extremamente diferentes. Quando a gente falou para ele, assim, que a possibilidade de alguns personagens existirem no astral devido a vários processos... Processo de egrégora. Ele quase morreu. Eu acho que ele deve ter morrido de rir do outro lado. Ele falou que ele ia invocar o Yoga de Cisne. E aí eu olhei e falei, mas se você pegar as qualidades desse personagem, eu te garanto que tem um monte de coisa que funciona. Sim. Afinal de contas, teve o mesmo processo para a criação dele. Bastante alto carinho. De todos os lados e do mundo inteiro. Então aí a gente pegou e falou aquilo, e as pessoas, elas meio que tipo,
Ai, que rancinho, que coisa mais idiota. Começaram a levar a gente como informação idiota, uma informação mais imbecil do planeta. A gente falou, gente, pega o PDF do Grant Morrison e vai ler, que aquilo é maravilhoso, aquilo é ouro. Pega, lê, porque você vai ter outra coisa ali pra você acrescentar na sua prática. E uma coisa que tá aí, tudo. A gente falou com o Cassiano sobre as pessoas não verem que Deus está em tudo. Uma vez que a gente é uma partícula, então ele está em tudo, inclusive nessa caneta que está aqui na minha frente. Está em tudo. E ele também vai estar nessas criações que se tornaram egrégoras, forma pensamento, qualquer coisa assim, sabe? Então ele tá ali também. Se você pode utilizar, existe desse negócio, utiliza. E as pessoas olham e falam assim, ai, que idiotice. Porque eu acho, Lu, que tem assim uma pretensão muito grande de que para as coisas elas de fato existirem, elas têm que ter tido algum tipo de materialidade dentro do nosso plano. Isso. Sim. Então assim, hoje, eu não sei se é recorte da minha bolha, né, ou se é uma visão global. Eu tendo a pensar com uma visão global, que por sermos brasileiros e estarmos, né, numa terra de espiritismo, de umbanda e de catolicismo e de protestantismo e tal, mas sobretudo com conceitos de reencarnação e de entidades, é muito fácil da gente acreditar, né, em vida pós a morte e em entidades do astral. Agora, as pessoas elas têm uma dificuldade muito grande de conseguir conceber, por exemplo, entidades do folclore ou alguma coisa que saia um pouco ali desse aspecto antropomórfico nosso. Sim. Né? E aí, na hora que a gente começa a entender que essas entidades que a gente não tem dificuldade de conceber, elas se relacionam com alguns dos arquétipos que estão no nosso inconsciente e que a gente acha que é mera imaginação, ou que elas utilizam de ferramentas que pra gente é uma coisa assim, super básica, como servidores, ou como sigilos, ou como, sei lá, alguma obra de ficção que a gente possa ter consumido e tal, a coisa começa a ficar diferente, porque como assim o meu Exu ou o meu Preto Velho utilizam da matéria, né, mental e emocional que eu consumo para fazer diferenças na minha vida prática, né? E aí, eu acho que essa maturidade, ela não vem de leitura, ela não vem de troca de ideias, ela vem da experiência. Verdade. Então Sim. as pessoas que elas são muito pobres de experiência, às vezes elas são até ricas em leitura, às vezes elas são até ricas em cultura, mas elas não têm ali a vivência que consegue de fato validar aquilo que é inédito e que até parece ficção científica. Então, né, assim, no meu trabalho enquanto terapeuta, eu falo que eu sou muito privilegiado porque eu aprendo demais com a experiência dos outros, das pessoas que chegam, né? São pessoas com mediunidades muito absurdas, né? Então, recentemente eu tive a possibilidade de lidar com uma pessoa que teve uma abertura mediúnica dessas inexplicáveis, que nunca teve nenhum tipo de contato com o espiritual e de uma hora para outra a pessoa vê tudo, enxerga tudo, psicografa e conversa telepaticamente, blá 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 blá. E aí, se você apresenta aquilo dali dentro do centro espírita, os próprios dirigentes, eles desacreditam. Eles estão acostumados a ver esse tipo de mediunidade sensível, né? Se você vai conversar com um autor e com um teórico, ele fala, não, essa pessoa tá mistificando. Sim. Só que na hora que você tá ali e você passou por várias outras pessoas e você teve essas vivências e tudo, né, você consegue entender que a pessoa tá sendo sincera, você consegue perceber essa diferença. Então, é isso. É a diferença do cara que ele faz chacota, que ele reduz as coisas, porque aquilo dali é o que cabe dentro do sistema de crenças dele, é a diferença pro cara que ele consegue conceber e, né, de novo, voltando àquela minha frase do início, aquela minha fala do início, né, que ele não é hipócrita com aquilo que se apresenta pra ele de forma direta. Então, será, amiguinho, que você precisa de tomar um choque de realidade pra você passar a acreditar nas coisas, né? Será que você só aprende quando você tem traumas, vamos colocar assim,
traumas didáticos, né? As coisas elas precisam te impactar até que nível para você conseguir pensar nelas a sério e conseguir considerar possibilidades, né? E para mim, gente, né? E vocês que são artistas, né? E que percebem a melhora de vocês na prática, na hora que vocês vão reinventando e vão arriscando e vão experimentando, eu acho que a genialidade do processo de mestria em alguma coisa está em não apenas experimentar, mas em considerar possibilidades diversas. Né? E então, o campo, né, Rodrigo, aumenta demais quando você começa a considerar que coisas podem funcionar. Sim. Isso. E fora que, assim, é uma postura de generosidade para conosco mesmo. A gente ouvir a história do outro, falar assim, cara, que doido. Eu nunca tive experiência assim. Talvez eu nem tenha capacidade de ter esse tipo de experiência. Mas se eu der o crédito para essa pessoa e levar em consideração o que ela tá falando, para conseguir pensar um pouquinho mais como que seria minha vida dessa forma, ou quais são as implicações da narrativa dela, eu consigo colher uma série de conceitos que eles estão implícitos ali naquela fala, e que às vezes nem mesmo a própria pessoa tem consciência. Então eu falo isso, gente, eu adoro pegar grimório desses de feitiçaria. O que eu entendo por feitiçaria? Aquelas coisas tipo assim, pegue 7 pétalas de rosas vermelhas e pegue não sei quanto, e mistura, receitinha. Eu adoro isso. Por que eu adoro isso? Porque eu vou fazer? Não, raramente eu faço. Mas dentro da leitura dessas receitinhas, você consegue entender qual que é o raciocínio que o autor utilizava para fazer aquelas coisas pequenininhas impactarem a mente e a vivência de um leitor que porventura é leigo e conseguir despertar a magia a partir daquilo dali. Você aprende pra caramba, porque você consegue ler as vivências do autor sem ser o que ele tá passando ali de fato. E você aumenta seu vocabulário, seu mental, né? Tudo isso. É engraçado, Rodrigo. Numa das lives da gente, uma pessoa estava falando lá que ela tinha visto numa casa de artigos religiosos como se fosse um boneco de voodoo cheio de prego dentro, né? Aí ela fez, porque é pro mal, não sei o que lá. Eu fiz assim, gente, se aquilo lá for pra uma pessoa que tiver com falta de ferro no corpo? Maravilhoso. Aí a Luciana começou a rir. A Luciana fez assim, tá muito magista do caos. Eu fiz assim, converter a possibilidade. Converter a possibilidade. Sim. Mas os pregos eram do cemitério. Na hora que você começa a me explicar as coisas... mas se você falou pra mim que você lá viu um coisinha... Mas você fizer um... Agora, olha essa ideia que eu tive. O Vignoli tá com problema de ferro no corpo. Tá com anemia. Tá indo no médico, tá tomando as vitaminas, os remédios e tal, mas não tá, né? Não tá ainda tão legal. Mano, faz uma magia, faz um bonequinho de voodoo, coloca uns pregos de ferro lá, consagra, fala que é você, fala que é pra melhorar a sua qualidade de vida, você melhorar seu ferro no corpo, estabilizado, sempre bem, sempre nunca de mais e nunca de menos, deixar no nível bacana, tá? Você se ligou que do negócio que tava todo mundo falando que é mal, eu consegui fazer um negócio que de repente pode ajudar na saúde de alguém? Sim. É a possibilidade, porque é isso que você falou, é você ler várias coisas que talvez você nunca faça, mas você começa a entender para que funcionam alguns elementos materiais. Por exemplo, quando eu li o Mágica Visual, do Ian Fries, é esse o nome? Pra mim, Rodrigo, foi muito interessante, cara, que parecia que eu já tinha lido aquilo 1 bilhão de vezes. Sim. Sabe, cara, quando você tava falando disso, de você ler, de você rememorar pensamentos que você tinha quando era criança, quando eu li o livro dele, eu olhei e falei assim, olha, gente, vocês não pensaram que era isso? Não é porque eu sou o gênio da raça, não é isso. É porque quando você está aberto a esses tipos de coisas, né, eu nunca fui... Olha que eu frequentei o espiritismo, olha que eu quase terminei o meu catecismo, mas eu nunca... Mas tudo isso eu fiz porque eu levantava e ia, tá? Porque minha mãe nunca me obrigou a nada. Seu interesse. É meu interesse, eu tinha vontade de aprender. Acho que é por isso que depois eu cresci e fui fazer teologia, né? Porque eu queria entender alguma coisa. Mas é engraçado uma coisa,
que você falando, e eu acabo rememorando as coisas. Quando eu peguei forte, porque assim, você foi um caminho totalmente diferente, Rodrigo. Eu te invejo pelo caminho que você, aquele santo que te deu um livro de magia do caos, tá? Santo que deu a magia do caos, um beijo na boca de língua pra você. Isso é maravilhoso. Vitor, beijo. São Vitor, beijo na sua boca. Por quê? Isso, você foi totalmente fora da curva, tá? E eu teve uma época que eu chegava pra Luciana e falava assim, gente, ô louco, eu acho que esse povo tá escondendo o jogo de mim. A Luciana falou assim, por quê? Eu falei, eu não sei, eu acho que essa galera da magia tá escondendo o jogo. Eu andava bastante com o pessoal ali do Conversa Entre Adeptos, né? Mas eu falava, cara, eles estão escondendo o jogo. Porque de repente as pessoas falam assim pra mim, não, é só fazer a magia pra tal coisa, é só fazer a magia pra tal coisa, sabe? Magia pra tal coisa. Mas você olha e fala assim, essa pessoa não faz tudo aquilo que ela tá falando que faz. Ela não faz, ela não vai fazer o puta de um ritualzão. Eu conheço ela, eu tô trocando ideia com ela. Tá, assim, não tô desmerecendo ninguém ali, não é isso, mas você fica tipo, só não estão me falando o caminho que é pra chegar. Isso me agoniava demais, Rodrigo, mas demais. Por quê? Eu vendo todo mundo falando de magia prática, fazendo e bababá, explodindo fogos, e eu falava assim, caralho, mano, nenhuma prática que eu faço. Aí, beleza, caí na Umbanda. Mas mesmo assim, cara, eu não queria que a entidade resolvesse as paradas. Sim. Eu não queria. Eu acho... Olha, cara, se vem aqui, ó, seu capa, nós troca ideia durante 6 horas. Se vem a mãe Rita vai conversar comigo, eu troco ideia com ela 6 horas, mas eu troco ideia. Eu não quero que ela resolva o problema na minha vida. Tá? Eu não quero que ela resolva o problema na minha vida. E é isso que eu vivo falando, pessoal. Mas eu preciso ser médium pra fazer isso. Não, esquece isso. Isso é balela. Mas vai te ajudar a ter uma... Com o tempo você fazendo, o campo vai abrindo. Sim. Mas vai com calma. E aí, o que acontece, Rodrigo? Eu achava, mano, e me incomodava. E de repente, me sobe na minha timeline, sei lá por quê, um negócio chamado Vortex. O primeiro episódio. Perdi a virgindade com magia do caos. Eu não fazia ideia de quem era você, eu não fazia ideia de quem era você, eu não fazia ideia de quem era ninguém. Subiu na minha timeline. Assim, eu já conhecia vocês por causa do livrinho que vocês ilustraram, fizeram das aventuras da Lilith. É verdade. Eu conheci vocês. Mas assim, eu não sabia quem era, mas subiu. Aí eu olhei e falei assim, e eu sempre gostei de podcast, foi assim que eu conheci o Conversa Entre Adeptos, tudo. Legal. E aí eu, cliquei. Cara, era uma loucura foda, uma edição bosta, e os moleque louco no crack. E aí eu olhei pra Luciana e fiz assim, caralho, que foda. Aí eu cheguei pro Douglas e disse assim, Douglas, se liga nesse podcast. O Douglas olhou e falou assim, cara, eu escutei 10 minutos, não deu. Não dá, os caras levam a sério a magia do caos. Não a sério, questão de seriedade. Assim, a sério vocês criaram aquele negócio de verdade, acontecendo aquela loucura. Sim. Aí ele fez assim pra mim, o nome disso é magia do caos. Aí eu fiz assim, sério? Ele, sério? Aí, beleza, magia do caos, gostei muito. Estou escutando vocês, tentando escutar vocês. Colocar um raciocínio lógico em tudo aquilo que vocês estavam falando. E de repente, sei lá o que aconteceu, eu continuei escutando vocês. De repente, pum, pinga na minha mão. Tempo estranho. Eu falei assim, olha só o blog do menino do Vortex. Olha só, não sabia dessa. Abra-las.
Enquanto vocês aí, eu tô falando com vocês que estão ouvindo. Rodrigo, como que eu faço? Eu li o blog, o Tempo Estranho, li o que funcionava obras e fiz assim, ô Lu, se liga nisso aqui. Pum, mandei pra Luciana. A Luciana fez assim, tem vela amarela aqui em casa? Eu fiz assim, mas você não vai fazer isso não, né? Ela falou assim, lógico que eu vou. Eu fiz assim, mano, Lu, mas a gente não sabe nem o que é essa porra direito. Ela falou assim, ué, se funcionar, existe. E aí a gente vai pra cima. Adoro, a Luciana é muito simples. Sério, muito direto. Foi assim. E aí a Luciana chegou, ó, você quer que eu conte a história? Foi maravilhoso, não, pode contar. A Luciana chegou, pegou a vela, pá, ó. Vocês que estão aí, abra las clavísfer. Que abra las clavísfer? Era abra las. Eu quero tal coisa e pum! E bati a palma e ainda nós fazia, abre alas que eu quero passar. Mano, a Luciana fez assim. Rodrigo, ó, é um absurdo o que ela fez. A Luciana também, ela extrapolou o nível assim estratosférico. Eu estou precisando de R$1.000. Uau. Não foi assim, ai, elas, se tiver um bombom, que bombom? Bombom meu ovo. Então aqui, minha vela, e se tiver, se eu receber os R$1.000, eu te dou tal coisa. Me lembra, era um doce. Legal. Quanto tempo que demorou pra... Nossa, foi muito rápido, muito. Porque, sim, eu tenho um cliente que ele aparece de vez em nunca. E esse, quando ele aparece, é sempre pra chutar o balde. E ele veio, mas, Rodrigo, foi impressionante. Hoje eu brinco que eu tenho com esse cliente, eu tenho transmissão de pensamento. Quando eu preciso de dinheiro, eu faço assim, puta, bem que fulano podia aparecer. Das 5 minutos ele aparece. Então a gente... Abre, elas criou uma ponte. Criou uma ligação com ele. Legal, e ele... legal. Mas assim, foi coisa de meia hora. É isso. O trabalho aparecer. Que isso? Não, é um absurdo. E aí eu absurdo. fui, comprei o doce, aí logo depois eu e o Abralas, a gente compartilhava brigadeiro, né? Então sempre que eu precisava de alguma coisa, eu falava, um pra mim, um pra você. Porque eu não comprava só pra ele, porque eu ficava com inveja, né? Do brigadeiro que eu ia deixar pra ele. E aí sempre funcionou bem. E assim, sempre foi muito rápido. E aí, a gente catou o quê? Aí a gente começou a comprar 1 bilhão de livros de magia do caos, pegar PDF pra ler. Por quê? Eu queria entender como o Rodrigo fez pra funcionar o Abralas. Sim. Porque estava me incomodando aquilo que eu tava falando há uns anos atrás. Porque quando eu comecei a ter amizade com o pessoal do Conversa, foi em 2011 ou 2012. E já me incomodava esse negócio, tipo, mano, como que essa galera tá mexendo as coisas não, eles não abrem o círculo mágico. Eles não fazem isso. E vinha essa pulga atrás da orelha, Rodrigo. Mas vinha. Não, e a gente já tinha ouvido muito que magia do caos era tipo mega... Não, a magia do caos, ela e a mão esquerda... Não, magia do caos e a mão esquerda estava levando pro suicídio. Ah, tinha esse papo, tá? Sim, era assim, gente, não mexa com magia do caos porque é dali pro suicídio. Mas só que assim, Rodrigo, todo mundo que eu olhava e falava, mano, não, essas pessoas não... Que falavam que no servidor tinha gatilho pra te fuder. Vampirismo, né? Isso. A pessoa vai usar da sua energia. Isso. E aí a gente escutava tudo isso, mas cara, eu escuto Não, mas chegou num ponto que eu escutei isso, eu olhei pro Rodrigo e falei assim, é que se foda, Caguei. pode pegar, porque tá me ajudando. Então o que tem? Quer enfiar uma sondinha, pode enfiar. Se me ajudar aqui, pelo menos agora eu não tô tão fodida. Depois a gente resolve isso daí. Porque eu olhei pra ele e falei, quer saber de uma coisa? A gente vai vendo, vai estudando. Aí a gente começou a estudar bastante. Aí a gente se virou alunos aplicados. Mas continuou fazendo os testes. Eu testei servidor aí, que tinha gente que falava assim, nossa, me faz um mal, não sei o que. Sei lá, me ajudou. E teve servidor que eu usei que não fez diferença. Todo mundo falou que era incrível, que fazia acontecer, e com a gente não me ajudou em nada. Então... E os nossos. Aí depois a gente começou com os nossos. E aí... a gente já tem um aí que já tá com uns 3 anos. Pra mais. Já. Pra mais. É. E aí, aí foi quando eu entrei em contato com você. Que a gente começou a trocar ideia, tal. Comecei a trocar ideia do Abralas. Falei pra você que escutava o
o Vortex, foi aí que eu tive a ideia de fazer o papo. Legal. E aí, a ideia, então, foi surgindo. E aí, o que aconteceu? E se você for parar pra pensar, cara, o Vortex, essas coisas, faz o quê? 3, 4 anos? Isso falando em 2020. Nós estamos em dezembro de 2020, tá, pessoal? E Rodrigo... 2017 começou. 2017, acho que foi isso aí. Por isso que eu disse que o Arthur tem... Opa, falei o nome dele. Tem ele... Ninguém sabe como funciona. Ele tem esse tempo, porque foi logo no começo com os meninos. A gente criou quase ouvindo o Vortex. Vortex, foi. E aí, Rodrigo, o mundo abriu de uma maneira tão gigante... Legal. Tão gigante... ao ponto de eu ter as entidades que eu trabalho, essas coisas, cara, eles se metem zero nas minhas coisas de magia do caos. Mas assim, zero. Zero. E ó, vou te falar... Pode falar. E eles falam a respeito? Não. Ou não? Não. Que interessante. Mas assim, de boa, sabe? Até porque eu não sou nenhum idiota, né? Que vou me meter na roubada. Não, é porque isso é uma das coisas que mais me intrigava, que eu achava mais doido, assim. Que né, a gente já teve experiências das pessoas de entidade indicar ábralas em terreiro. Foi. Dos meus mentores falarem assim, olha, faz tal e tal coisa, apresenta pra tal pessoa, faz isso. E eu falava assim, velho, que doideira, como é que pode, assim, inteligências que são de linhagens completamente diferentes, utilizando dessas ferramentas tal como elas são mesmo, ferramentas, né? E eu ficava assim, muito impressionado com isso. Então, assim, é interessante essa pegada. Quando a gente fala... não é querendo ser saudosista, essas coisas não, mas a gente fala, é interessante essa pegada de conhecer, testar, se aprofundar, se entregar. A Luciana, cara, eu levei ela nesse nível, você falando, eu faço umas associações bizarras na minha cabeça. De você, pra ganhar uma gorjeta a mais. E a Luciana, então tá bom, tá aqui a vela, Porque a Luciana não tinha filtro, o filtro dela tava zero, não tinha, dá certo, eu abro, elas vai fuder a vida sua. Não. Pum, a Luciana catou e pum, fez e funcionou. Mas assim, Lu, pra gente chegando mais ou menos no final, que assim, se a gente puder falar, a gente vai ficar 6 horas aqui. Mas tem aquele papo, que foi um dos que deu ideia pra você, que você você não pode falar, dependendo, da ideia inicial do programa. Isso. Que ia ser o primeiro nome que ia ter o programa. Isso, que você começou a ver um bafafá e você falou assim, quero trazer Não, e foram me perguntar também, me mandaram mensagens, recebi umas 3 mensagens perguntando uma coisa. Vinho, olha, você diz pra mim o que pode e o que não pode na magia do caos. Pode crepar com o servidor? Criar servidor só pra crepar? Mas aí é que tá, assim, o que pode e o que não pode. Isso. Eu acho que tudo pode. Né? A partir do momento de que magia do caos é imaginação. Né? Então, se a gente tem um monte de que nada é verdadeiro, tudo é permitido, tudo pode. Né? O que o ser pensante, né, o ser que ele vai atribuir sentido para a prática mágica, ele deveria fazer com que propósito, como, né, e quais consequências aquilo dali me traz. Então, assim, eu posso trepar com um servidor? Posso. O que vai advir disso? Isso. Eu vou conseguir fazer isso? Como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso na imaginação? Eu vou fazer isso enquanto eu estou no momento de masturbação? Eu vou fazer isso quando eu estou em projeção astral? Né? Beleza. Com que propósito que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso com propósito de prazer? É um fetiche meu?
ou é uma curiosidade, ou o quê, né? E eu acho que essas perguntas a gente vai fazendo, e se o nosso interesse ele não vai esmorecendo, é porque então é algo genuíno. Mas eventualmente as pessoas que têm uma autocrítica, né, elas diante das respostas que elas dão para essas perguntas, elas vão, né, mudando o foco delas. Mas sobretudo, né, a última pergunta, que é a principal, que é: que consequência isso me traz? Né? Então, por que eu vou fazer uma mistura energética minha com uma forma de pensamento que nem mesmo da mesma classe, vamos dizer assim, hierárquica, tá? E aí eu tô cagando dogma e tal, ela não me pertence, né? O que eu quero ganhar com isso? E aí eu acho que essa é a grande pergunta, porque muitas pessoas elas vão descobrir que o que elas estão querendo é ter uma experiência para elas contarem em grupo, para elas terem atenção. Né? Outras tantas, elas estão querendo fazer uma experimentação porque elas estão entediadas com a vida delas, né? Então elas podem fazer isso, como elas podem, sei lá, pular na frente de um carro para ver o que acontece com o corpo delas, né? E aí eu acho que quando a gente vai fazendo essas perguntas, o nada é verdadeiro e tudo é permitido, né? Ele nos fornece uma quantidade de possibilidades, mas é a nossa autocrítica que dá sentido para essas coisas. Porque a magia do caos, pela magia do caos, ela é desprovida de sentido. Sim. Né? Tanto pro bem quanto pro mal. Né? Pro bem, no sentido de que não tem um objetivo bem definido. Ela é amoral, ela é completamente amoral, né? Isso. Ela é um meta-sistema, né? Então, diferente dos sistemas de magia e das religiões, ela não tem uma meta a ser alcançada. Não. Você não tá buscando iluminação ou ser melhor pra você mesmo. Não tem nem isso, assim, de autodomínio. Tá? Perfeito. O Peter Carroll, ele tenta atribuir um sentido para a magia do caos, e ele fala que o sentido da magia do caos é libertação, né? Que é o aumento de possibilidades. Até faz sentido, é bonitinho e tal, mas você vê que é ele cunhando filosofias para conseguir encaixar num sistema que ele não precisa de filosofias. Né? Então, esse é o ponto. Né? Só que as pessoas, às vezes, elas são desprovidas de autocrítica, ou melhor dizendo, de bom senso. E elas vão tentar coisas que não são pela curiosidade da experimentação genuína, de aumentar o cabedal de informações, de experiências dela. Não! É tédio, ou então é adolescente fazendo coisa de adolescente, saca? E aí eu acho que aí tá o problema, né, dessa banalização e, né, uma coisa que precisa ser dita e quase nunca é dita. Quando nós banalizamos a magia e quando a gente começa a enxergar ela como uma ferramenta né, de perda de tempo ou de mero entretenimento, a gente também está enfraquecendo nossa força de vontade. Com certeza. Enquanto aquilo dali é uma ferramenta de empoderamento e de aumento de possibilidades, ótimo, eu posso usar ela para aumentar a minha diversão, eu posso usar ela para aumentar o meu êxtase, eu posso utilizar ela para eu ter mais prazer com a vida. Tudo isso é legítimo. Quando eu uso aquilo dali porque eu não tenho capacidade de me saciar com o momento presente, eu estou usando como válvula de escape e aí eu estou deteriorando a ferramenta. Eu acho que isso é uma coisa que precisa ser dita e que não é dita dentro desse meio que a gente vive hoje. Verdade. A gente vê pessoas que elas fazem um desserviço para a comunidade mágica e para si mesmas, e chega no momento que elas deixam de acreditar naquilo tudo porque tudo se banalizou, tudo se tornou normal demais, tudo ficou muito pequeno e acesso servidor coletivo para cá, servidor coletivo para lá, sigilo, e as pessoas elas não têm mais capacidade de conseguir pensar em algo que vai de fato oferecer para elas emancipação, autonomia e conquista de si mesmas, saca? Sim, não ficou legal. Não, ficou. Posso só complementar uma coisa? Eu acho engraçado que sempre que alguém vem me perguntar da criação do servidor, eu acho interessante como as pessoas criam isso num projeto mecânico, sabe? Parece que você está fazendo montando um revel, sabe? E eu pego e falo assim, bem, aquilo é uma coisa que você está criando. Tudo que é uma criação minha, seja eu fazer um arroz ou eu criar um servidor, eu ponho um carinho naquilo. Aquilo tem um propósito, aquilo tem eu tenho uma força minha ali dentro que eu quero que aquilo funcione. Então, eu não crio um servidor e faço assim, faz aí pra mim, mano. E tipo, virou meu funcionário, sabe?
Não, aquilo tem que ter eu brinco que é um cuidado, né? Não tô falando pra virar um pet ou uma coisinha, mas você tem que ter uma dedicação naquilo. Você também você não pode tratar aquilo como se fosse uma coisa. Ele tem que ter, porque eu não sei, eu creio que uma coisa minha, tá, Rodrigo? Olha, eu tô falando de uma maneira como eu enxergo de fora, mas eu vejo como você fala do Abralas, como você sempre mostrou ele, da maneira que você fala, da maneira que você expõe e tal, você tem um carinho pelaquela coisa que você criou. Aquilo ali, ele não é só um servidor que eu criei para satisfazer algum desejo meu. Ele tem uma importância maior, vem de uma satisfação sua, da criação, da experimentação. Então, é quase como um Pokémon, mas não é um Pokémon, não é esse sentido, né? Não tô falando... Sim. Não é pra chamar de filho de 4 rodas, mas... mas você tem aquilo ali, aquilo tem um cuidado, porque você fala assim, poxa, é uma coisa que eu criei, então eu cuido, eu alimento, porque ele precisa dessas coisas para ele continuar forte, continuar podendo me ajudar, e eu continuar fazendo meus testes e vendo até quando aquilo funciona, até onde aquilo vai. Foi até o que você acabou de falar. E as pessoas, elas querem tipo, eu criei um servidor, e aí? Não tá funcionando, fiz 2, 3 ritual, ele não faz porra nenhuma. Você olha e fala, mas meu bem, é você ir fazendo, você vai ter que pôr da sua vontade, vai ter que, se não tá funcionando uma coisa aqui, você vai ter que tentar outra colar, você não pode desistir, porque eu acho que isso diz muito a respeito das pessoas, quando você desiste de uma ideia muito rápido, então nada na tua vida deve ter grande continuidade. Não, e eu acho que, eu penso assim, né, Lu, tipo, é igual... né, é igual o trabalho acadêmico, né, sei lá, a pessoa fez uma faculdade e ela vai apresentar o TCC dela na frente de uma banca, vai apresentar o mestrado dela e tal, para outros alunos e para professores, né, e aí você tem pessoas que elas tratam aquilo dali com um carinho, porque elas sabem que aquilo dali é parte delas, é um processo delas, é algo que elas estão gestando. Então você tem pessoas que elas são extremamente perfeccionistas porque elas querem eternizar no mundo ou para aquela comunidade algo que elas estão entregando dentro de si e que tem fruto do esforço delas que elas gestaram ali por 1, 2, 3 anos. Né? E tem outras pessoas que elas estão fazendo o processo é meramente para cumprir protocolo. Né? E aí são aquelas apresentações sofridas que você vê e você fala assim, cara, será que esse cara fumou um antes? Será que ele não tá bem? Sabe? Será que ele tá bem? Eu vejo que assim, essas pessoas que elas cumprem protocolo, elas fazem isso eternamente na vida delas. Né? E a gente vê essas pessoas na magia. A gente vê as pessoas que elas fazem magia pra cumprir um protocolo de falar assim, tentei todas as possibilidades que eu podia. Ou então, eu vou testar isso aqui porque tá todo mundo testando. E se for bom pra mim, beleza. E se não for, eu reclamo e falo que eu fiz tudo que eu podia fazer. E não tá funcionando, então, no final das contas, todo mundo pode entregar alguma coisa pro mundo. Sobretudo nesse nosso ambiente que a gente não tem pessoas para verificar o que cada um tá entregando. Eu acho que isso é até bom. Né? Mas, eu também acho. Eu acho que a gente não precisa de tanta burocracia. Não. Mas eu acho que quem tem olhar treinado para ver as coisas, sabe quem fez o trabalho direitinho, com carinho, e entregou um negócio que vale a pena ser testado e lido e tudo, e sabe quem que é o autor que plagiou o Wikipédia e que transcreveu outros autores e apresentou como se fosse uma obra nova, ou então montou um servidor zumbi que ele é parte de um, parte de outro e criou um monte de coisa ali de um dia pro outro e falou assim, aqui galera, é assim que se faz magia, sabe? Eu acho que tem muito disso hoje, e eu acho que é muito isso, Lu. As pessoas que elas trabalham nesse processo de gestação de si, de criatividade, não só no fazer artístico, né? Mas as pessoas que elas têm comprometimento consigo mesmo, que elas têm respeito pelo próprio esforço,
elas conseguem entregar coisas que são dignas, que valem a pena ser apreciadas. E a gente tem um olhar treinado, a gente consegue discernir quem que de fato tá botando sangue e suor nas coisas pra fazer e pra contribuir consigo mesmo, com o mundo, e quem que tá só ali no hype, né? Na onda, né? Eu vou trazer isso um pouquinho rapidamente, Lu, pra parte da arte. Eu e a Luciana, hoje, nós estávamos criticando os artistas de Comic Con XP. Por quê? O artista espera passar, ser chamado para ter uma mesa na Comic Con XP, aí sim ele vai fazer o projeto dele para colocar no Catarse. Então assim, se você for ver julho, agosto, setembro, o Catarse é empinhocado de história em quadrinhos. Entendi. Porque todo mundo quer que saia no Catarse para levar em dezembro na Comic Con. Você sacou que as pessoas só querem fazer porque elas foram chamadas na Comic Con XP e não porque eu amo fazer aquilo e não porque eu sinto puta de um prazer fazendo isso? Sim. E a gente fala disso, eu e a Luciana, porque assim, a Luciana é daquelas que produz história em quadrinhos por produzir. Sim. Porque ela gosta. E não importa se vai ser Comic Con XP, até porque... É só pra ficar no fundo da minha gaveta. Você fica na gaveta, porque assim, a Comic Con XP é uma vez por ano. E uma vez por ano você não consegue tirar um dinheiro pra você viver o resto do ano. Não paga as contas, não dá não. Entendeu? Então assim, é o resultado rápido. É o fast food. Sim. E por isso que eu falei, né, até brinquei com você, falei, a gente vai falar sobre a masturbação da magia do caos, mas não é esse o assunto. É exatamente essa pegada de você chegar e... Aqui, hoje as pessoas querem muito mostrar isso. E elas não querem sentir. E a gente, o ocro, o Capa Preta fala uma coisa pra mim que eu gosto bastante. Ele fala assim, olha, não olha o jardim do ocro, não, porque quem cuida é ele, não é você. E aí, então eu levo isso assim, depois que ele me falou isso, eu nunca mais fiquei olhando como que o ocro anda regando o jardim dele, porque não importa. Eu tenho que ficar de olho no meu, porque é o meu que tá, é aqui, vai ser aqui, a coisa toda vai rolar aqui dentro. Então, eu acho que em tudo, e aí a gente pode entrar na magia, pode entrar na profissão, pode entrar no que for. As pessoas estão tão hoje ocupadas em querer mostrar pro oco, olha só o que eu sei fazer, olha o que eu sei fazer, olha que bonito o que eu fiz, e ela não consegue olhar e fazer assim, olha que bonito o que eu fiz, pra ela mesma. Né? Ela pegar aquilo e falar, caralho, ó, sou foda, hein? Não, ela quer olhar e falar, olha aqui, Vinha, olha o que eu fiz, e aí você olhar assim e falar, que legal, cara. Ou olhar e pensar assim, que bosta, caguei. E não, elas o ter e não ser, sabe? Eu acho bizarro. É essa onda, né, de influenciadores digitais que você vê que a pessoa, ela descobriu, sei lá, feitiçaria, ou, sei lá, umbanda, ou magia, né, há 2 meses, e aí ela vai criar um canal pra ela ensinar outras pessoas sobre isso. Então, assim, cara... É o cego que guiando o cego, né? Nada contra os cegos, viu, gente? Só pra vocês falarem, não, cego, vocês entenderam. Mas é que nem a gente mesmo fala, quando as pessoas vêm fazer várias perguntas de magia do caos pra gente, fala, gente, a gente também não é muito tempo nesse caminho. Pega os livros, ó, a gente leu isso. Hoje dá pra vocês olharem na internet, esse autor que fala tal e tal coisa. Mas vai ler, aí você lê, você pratica, vê o que... Mas você vai ter que entrar, não vai dar também, hoje eu vou catar, vou ouvir todos os episódios do Vortex e amanhã eu já sou foda. Já posso fazer um canal de magia do caos porque eu tô manjando pra caralho. Mas o cara não pegou nem o Libernu pra dar uma lidinha. Ele nem sabe quem é esse tal desse livro. Quem é o Libernu, né? Quem é esse cara? E aí você olha, eu já ouvi isso, tá? Já safadão, né? Fica nu aí. Esse Libernu, né? Esse cara andando pelado, seu Liber aí. E aí as pessoas, elas estão fora dessa coisa de tudo ela quer já quero mostrar que eu já sou bom. E às vezes o tempo, e talvez você nunca vai ser mega bom. E tá ótimo. E tá tudo bem. Tá tudo bem, não tem problema. Você não precisa querer ser o melhor em tudo o tempo inteiro. Eu acho que não tem a necessidade disso. Eu acho que você precisa olhar, e se você acha que tá legal também, e aí ali você vai você tem que fazer igual a Dilma disse.
Você tem a sua meta, você vai completo, bate a meta, depois você bate, depois você duplica. E as suas próprias metas. Sim. Mas não pra mostrar pro fulano, pro beltrano que eu sou bom. Ou sair também aquele negócio, que foi o que você falou, né? Porra, já li o Libernu, posso fazer um canal de magia do caos. Aí o cara lê 1 hora de leitura e tá apto. Ah, mas de repente o cara até tá mais, né? Não, e são essas pessoas que elas têm, né, essa concepção de que o conteúdo raso é suficiente para ela passar para outras pessoas. São justamente essas pessoas que elas têm, assim, uma falta de modéstia, uma arrogância de não conseguir compreender os túneis de realidade diferentes. E é justamente essa pessoa que chega num momento da vida e ela é impactada com o inédito de tal forma que ou ela reforma as crenças dela ou ela perde muito, né? Porque vira uma crença rígida de que eu sei, eu quem passo as coisas para os outros, eu não posso aprender com o outro, né? Então eu vejo muito isso, assim, que a magia do caos, idealmente, ela viria para reformar isso, para falar assim, cara, nada é verdadeiro, tudo é permitido, tudo é acessível para todo mundo, tudo é democrático, beleza, você tem um conhecimento, eu posso aprender com você. O seu conhecimento, ele exige que eu tenha um processo formal de aprendizado, seja numa ordem, seja dentro de um sistema, beleza, então eu não vou meter o louco e vou pegar tudo e vou fazer a operação de Magister Temple lá da Astro Argento, porque eu não tenho grau consciencial pra isso. Não é que os caras estão metendo dogma no meio, é que existe uma escadinha ali. Você tem que refinar o que cabe pra você e o que não cabe, mas existem coisas que elas estão devidamente classificadas, né, para a segurança das pessoas envolvidas. Sim. E quando a gente tem essa arrogância e essa prepotência de achar que a gente pode tudo, ou de a gente julgar um sistema porque o que as outras pessoas falam dele e tal, né, a gente costuma ter que bater a cara no muro para conseguir entender por que o aviso de que o muro tá ali, tá ali, né? Enfim. Sim. Acho que dá pra fechar, né? Dá. O Rodrigo pegou a cabeça das pessoas e passou no muro chapiscado. Passou. Rodrigo, deixa para as pessoas o seu jabá, onde elas te encontram, o que você presta de serviço, o que você quer, coloca tudo aí. Legal. Galera, meu nome é Rodrigo Vignoli, eu estou em todas as redes. Meu arroba é rfvignoli, Vignoli. Vocês encontram meu arroba no Twitter, Facebook, Instagram. Eu tenho o YouTube também, que às vezes eu posto alguns vídeos de magia lá. Mas é o nosso referência do... O que é um RMP? Eu já passo o link. Eu nem falo, nem respondo. Legal. Assiste. Legal. Bom, eu sou terapeuta organizacional, então assim, alguém fez uma macumba pra você, ou então você tá sentindo que a vida tá mais devagar, que você podia dar um boost, troca ideia comigo, manda mensagem no Instagram, no Facebook, e aí a gente marca uma conversa, tá bom? Sou super tranquilo e super acessível, então todo mundo é bem-vindo. Ótimo. Você ainda faz a Japamala, Rodrigo? Lu, faço, só que com a demanda de trabalho que eu tô tendo, eu não tô tendo tempo, então eu tô negando serviço, sabe? Então, gente, esquece. Faço, mas não tá rolando tanto. Então vocês veem o que o Rodrigo tá fazendo, se um dia ele voltar, vocês vão ter sorte. Isso. Que era lindas. Nossa Senhora. Mas então, você, Rodrigo. Que tem Rodrigo 2, ou é Rodrigo 1, eu não sei. É o Roy. Não, eu sou um, porque eu sou velho. O velho é sempre o primeiro. Você é o dono da casa. É o que você vai sentar no banco do idoso. Eu vou, graças a Deus. O que você quer que eu fale? Eu não sei, me perdi. Eu ia falar pras pessoas que, olha só, agora finalmente vai estar no ar nossa lojinha. Nossa! Ó. A gente tá falando aí 1 milhão de anos. Essa é a lojinha que eu vi um pin foda, eu falei, quando lançar você me fala. Essa aí, o pin do morcegão. Isso, vai estar lá. A gente, quando esse programa for pro ar, a lojinha também vai estar no ar. Vai estar no ar. Como que faz pra entrar? Vai entrar no nosso site www
www.artedosdois.com.br. Isso, é o mesmo que a moça lá fala no início do programa, sabe? Isso, quando a mulherzinha ela fala com vocês, Isso, ela fala no ela site. fala o site. Você vai clicar lá e vai ter um link chamado loja. Você clicou, Ele vai te mandar pra Ilúria, não acha que você tá sendo roubado, tá certo, é dentro da tanto Ilúria. é que tá escrito loja dos dois.com.br. Mas se você gostar, quiser entrar nesse link, Isso, só que direto. ficou mais fácil num lugar só, né, gente? Isso, porque lá vai ter tem nosso podcast lá, já tem vai o ter blog. vai ter vários produtos, tem adesivo, nossa, tem cara, a gente gibi, começou a tem colocar, já tem quase pin, 40 produtos. já tem bastante coisa. É. E aí vocês entram lá, vocês olham, qualquer dúvida vocês mandam. Não adianta chorar pelo frete. Ah, não adianta. Não adianta, foi o que deu pra fazer, Tá. ainda consegui um bom desconto, mas Verdade. é o que é. Então não chola, não adianta. Quando o mundo estiver normal e quem morar em São Paulo vai poder vir retirar aqui no metrô Tatuapé. Olha só, vai encontrar a Luciana. Vai poder ir lá. Aí a gente entrega Vai no ter que metrô. arriar pra Luciana lá Mas no metrô. só Ah, depois que passar a pandemia. a pandemia, Ah, porque é. eu não vou antes, não adianta vir me pedir. Só se trouxer vacina. E R$780. Caraca, Luciana. Comprou um PIN mais R$780 pra poder ter minha entrega ali. Olha só Então- que meet and greet. Então é melhor esperar passar a pandemia, porque aí vai ser zero. Ah, tá certo. Então vocês podem entrar lá e olha, a gente vai continuar passando pra vocês a informação aí do que vai ter mais, quando tiver lançamento, essas coisas, blá blá blá. Isso. E é isso aí, gente. A gente agradece o Rodrigo por ter participado do nosso programinha hoje, foi muito legal. Esperamos tê-lo outras vezes aqui pra gente falar de coisas, Nossa, cara, dá pra gente falar tanta coisa com o Rodrigo. muitas Oh. coisas. Eu vou dar umas sugestões em off pra gente trocar uma ideia depois. Demorou? Ótimo. É nóis. A gente faz sim. Então, obrigado vocês por estarem aqui, por acompanhar a gente, por ouvir, compartilhar e fazer todas aquelas coisas que vocês fazem. Gente, é importante compartilhar com os amiguinhos. Isso, gente, compartilha com os amiguinhos. É. Porque aí a galera conhece e tal. Isso. E é essa coisa toda que vocês sabem do. Sabe? O coraçãozinho do Instagram é menos importante que o salvar e É enviar. verdade, viu, Então, gente? Olha, vou dar uma dica pra vocês. Em vez de vocês dar coraçãozinho, salva os linkzinhos do nosso podcast lá. Você não precisa nem ver. Coloca lá. Monta isso e a pasta. aquilo. Monta uma pasta. Isso e aquilo e coloca tudo. Porque daí nós vamos mais longe. Não chegar longe, gente. Nossa. Nós avua. E aí. Nós avua. Nós avua. Então, gente, é isso aí. Um beijo pra todo mundo e tchau, tchau.